Vamos lá, questão de número 19 na tela, Instituto OCP. É uma questão legal? É uma questão interessante? Pô, velho, claro que é. Dela pode sair a sua aprovação. Informe, verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos analisar as assertivas. Primeira assertiva, diagnóstico psicológico pode ser definido como um processo que tem o objetivo de identificar as características do funcionamento psíquico com foco na existência ou não de uma psicopatologia. Então, claro, a avaliação psicológica, no caso aqui, que vai proceder o diagnóstico psicológico, ela pode ser baseada em uma psicopatologia ou não. Ou seja, nem todo diagnóstico psicológico vai encontrar uma patologia ou vai ser motivado por uma patologia. Primeiro, está corretíssimo. Segundo, quando o médico neurologista ou psiquiatra solicita por escrito a aplicação de um teste específico ao psicólogo, este deve realizar uma avaliação psicológica delimitada ao teste solicitado. Acho que pela 10ª vez o Instituto OCP repete essa ideia de que o médico vai dizer qual que é o teste que vai ser utilizado. Gente, independente de quem solicitar, se for um médico, se for um fisioterapeuta, um enfermeiro, eles também podem solicitar da gente, claro, mais como um médico, ou de um juiz, whatever. Quem vai escolher o teste é o próprio psicólogo, de acordo com a demanda, com as necessidades, com as suas habilidades. A segunda está bem errada. A terceira, no momento de escrever o laudo, o psicólogo deve citar detalhadamente os dados quantitativos apresentados em cada teste utilizado. Cara, ele não vai fazer não vai redigir extensivamente tudo que foi encontrado, ainda mais quantitativamente em um teste. Imagina um inventário aí onde você precisa de N coisas. Gabarito letra A, 19, letra A, a letra mais bonita do alfabeto. Lembrando que o erro da última é essa descrição extensiva dentro de um laudo. Não vai acontecer, apenas os resultados principais do teste que vão ser apresentados. Questão de número 20, na tela comigo, assinale a alternativa correta sobre a entrevista no processo diagnóstico. Letra A, um instrumento Columbia se caracteriza por possuir uma anamnese estruturada. Pô, Alisson, a questão é sobre entrevista, velho. Eu sei, a questão fala sobre entrevista. Então, ela fala de uma coisa e a questão vai para o outro lado. É a famosa fumaça ninja. Então, tudo bem. Nós temos um instrumento Columbia, tem uma anamnese estruturada. Espera aí, eu coloquei até dentro do nosso... dentro do comentário da questão. A ideia, gente, é que o Columbia ele não vai apresentar essa anamnese. Não tem. A escala Columbia, escala de maturidade mental Columbia 3, é a única que está válida agora. CMMS 3 vai avaliar a capacidade de raciocínio geral de crianças de 3 anos até 9 anos e 11 meses de idade, né? A escala Columbia é uma coisa. Aliás, gente, em termos de anamnese, nenhum teste ou técnica tem, viu? Nós vamos ter uma fase, talvez, antes da aplicação, em algumas técnicas projetivas e tal, mas, enfim, nada é considerado como uma anamnese aqui. A letra A está errada. Questão 20, vamos lá, tem mais assertiva pela frente. Letra B, as entrevistas estruturadas são as mais utilizadas nesse contexto. Na verdade, são as semi-estruturadas. Quem vai falar isso? O campo começa falando sobre isso, mas quase todo mundo depois também vai falar sobre isso. As entrevistas semi-estruturadas são as mais utilizadas no processo da avaliação psicológica. Letra C, a anamnese é um tipo de entrevista que investiga a história de vida do avaliando e não é uma técnica exclusiva do psicólogo. Perfeito, tem anamnese na assistência social, no serviço social, temos anamnese na enfermagem, na fisioterapia, tem tudo quanto é lugar. Gabarito letra C, 20 letra C. Vamos ver rapidamente o erro das outras. Letra D, a execução da entrevista independe das habilidades interpessoais. Eu continuo lendo, eu paro por aqui. Ela depende sim. Quem vai falar sobre isso? Bleger, o goleiro do Criciúma, da década de 80. Letra E, a realização da entrevista inicial deve ser limitada ao examinando, sendo proibida a coleta de dados com demais profissionais. Gente, não, nas entrevistas iniciais eu posso trabalhar não só com a pessoa que está sendo examinada, no caso aqui a gente chama de examinando, como também com outros profissionais. Bem fácil, não tem como errar essa. Questão número 20, gabarito letra C de casa. Fácil, né? Vamos lá. Questão número 21. Em relação aos testes, é correto afirmar o quê? Letra A, são um campo de uso restrito do psicólogo e do pedagogo. Teste psicológico. Meu irmão, grifa lá em cima. A questão está falando sobre teste psicológico.
pedagogo, coisa nenhuma. Letra B. Esses instrumentos devem ser acessados apenas pela equipe interdisciplinar. Não, eles devem ser acessados pelo teste psicológico, deve ser acessado pelo psicólogo. Não, aí tem psicólogo, médico, farmacêutico. Não, a 2 está errada. Uma questão muito boa. Muito fácil. Boa não, fácil. Letra C. As condições de aplicações descritas no manual de cada teste devem ser respeitadas. De cada instrumento deve ser respeitada. Pô, o cara não precisa nem ter estudado, velho. Tá aqui. Letra C. Letra D. No SATEP-SI podem ser consultados detalhadamente os manuais. Não, os manuais não vão estar dentro do SATEP-SI. Está errado. Letra E. Com exceção dos testes projetivos, os demais não exigem preparo ou conhecimento. Os testes projetivos exigem preparo e conhecimento. Bastante. Questão 21, gabarito letra C de casa. Questão número 22. Em avaliação psicológica é comum use testes e instrumentos restritos ao psicólogo que contribuam para o processo da avaliação psicológica. Sobre os testes utilizados em avaliação psicológica e seus parâmetros, assinale a alternativa correta. Eu grifo porque muitas vezes eu acabo confundindo na hora da prova. Letra A. Os testes objetivos são instrumentos capazes de descrever fenômenos psicológicos usados para a obtenção de uma avaliação padronizada de traço de personalidade. Nem sempre trazem dados numéricos, pois traços de personalidade não podem ser mensurados. Gente, e o IFP, o Inventário Fatorial de Personalidade, vai trabalhar exclusivamente com dados numéricos. Nós vamos ter uma medida, nós vamos ter uma quantificação. A letra A está errada, eu quero a correta. Letra B. Técnicas projetivas se relacionam à presença e mecanismo de projeção subjacente à atividade, permitindo a apreciação dinâmica e global de indivíduo, de cunho psicanalítico, não utilizado por profissionais que têm abordagens diferentes. Eita, essa parte final está errada. Se tivesse cortado só essa parte final, a letra B estaria correta. Não é o caso, irmão. Letra C. Testes projetivos são aqueles que recorrem a materiais definidos e padronizados, de cunho qualitativo, correto? Os testes projetivos são de cunho qualitativo, são padronizados sim, então no Rochava você tem as 10 mesmas telas que você vai exibir, havendo liberdade na formulação das respostas do analisando. Correto. Tem liberdade na formulação das perguntas, das iniciativas do examinador? Não, não tem essa liberdade. Alisson, mas temos estímulos ambíguos. Sim, mas e daí? Alguma coisa na assertiva é contrária a essa ideia de estímulo ambíguo? Não, meu irmão, não tem nada disso. Não, então vamos lá. Gabarito, letra C de casa. Vamos ver rapidamente o erro da letra D. A utilização de teste no processo de avaliação psicológica é preferível em detrimento de outras fontes de informação. Cara, não é preferível não. Primeiro, nós temos uma absurda ênfase dada na entrevista psicológica como sendo uma das principais ferramentas, fonte fundamental de avaliação psicológica. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala que é preferível em relação aos outros, a gente tem que lembrar da entrevista. Segundo ponto, essa equiparação do que é preferível ou não depende do caso, é contingencial. Gabarito, letra C. A letra D está bem errada. Questão 22, próxima questão número 23. Ó, uma questão de 2018, seguindo aquela lógica que eu tinha falado para vocês. Só que está bem fácil. Essa questão de 2018 está bem fácil. Relaciona a modalidade teste com os instrumentos. Gabarito, vamos dar uma olhadinha. Então, estamos falando de quê? Teste de personalidade, de aptidão e teste de inteligência. E aí, Alisson, qual que é a resposta? Cara, essa questão foi anulada, corretamente anulada. Foi corretamente anulada. E o motivo óbvio, por conta da troca do nome do teste. Ó, não tão óbvio, né? Ao invés de ser BFM, colocaram BMF. Isso já aconteceu na FGV, já aconteceu na FCC. Trocou uma letrinha de lugar, é sinal de anulação. É sinal de anulação. Sem problema, tá? Mas vamos lá. TAT, teste de personalidade, 1. O VAIS, 3. Eu estou indo pelos mais fáceis. É um teste de inteligência. O G38 é um teste de inteligência. Deixa eu colocar aqui fora. 1, 3, 3, ficaria assim, ó. 1, 3, 3, já tem a resposta? A gente já tem a resposta, ó. Gabarito letra D. 1, 3, IFP, personalidade, 1, tá aqui. E os outros a gente já vê aqui, ó. 2 e 1. Joia? Questão número 23, era para ser a letra D, mas foi anulada. Ponto para todo mundo. TRT do Rio de Janeiro, em relação à avaliação psicológica, é correto afirmar que, letra A, é o processo aplicado e técnico de produção de instrumentos para psicólogo. Não é a produção de instrumentos, é de produção de informações através de técnicas, procedimentos e instrumentos do psicólogo. Que
psicólogo usa. A primeira letra está errada. Letra B, perdão. É a área da psicologia responsável por produzir um conhecimento específico sobre o comportamento observado. Massa, podia parar por aqui, mas ela continua. De caráter definitivo e diagnóstico. Não, entendemos que o caráter dessas respostas é transitório. Então, é um retrato daquele momento, não é um filme. Não é algo que vai limitar o sujeito para o resto da vida. O problema é esse, de caráter definitivo. Se botar só de caráter diagnóstico, provavelmente estaria certo. Tendo aí algumas exceções. Claro, letra C. É a etapa responsável pela aplicação de testes e instrumentos. Espera aí. A avaliação psicológica, ela tem entre as suas etapas a aplicação de testes e instrumentos. Eu não posso reduzir a avaliação psicológica a uma etapa. A letra C está errada. Letra D. É um processo padronizado que tem por objetivo chegar a uma determinada determinação sustentada a respeito de uma ou mais questões psicológicas. Professor, tem alguma coisa que não está cheirando bem, não tem um foco aí. Pois é, a avaliação psicológica não é um processo padronizado. Eu estou falando de avaliação psicológica de um modo geral, não estou falando de um modo específico, não. Então, não vou considerar que ela seja algo padronizada. Perfeito? Caso de abuso sexual, crianças, tem protocolos, tal, processo de avaliação, beleza. Mas, de um modo geral, tem muito mais campo. Campo organizacional, por exemplo. Letra E. É a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias psicológicas em eventos observáveis. Gente, foi a resposta dada pela banca. É a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias psicológicas em eventos observáveis. Nesse sentido, Mas, Alisson, está um pouco estranha essa, né? Falar então que a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias psicológicas em eventos observáveis. Gente, por que vocês me assistem corrigindo questões? Mais do que ler o PDF, tem muita gente, lança livro, PDF, só que eu aprende mais rápido, é verdade, mas essa malícia de resolver questões é no vídeo mesmo, não adianta. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Você já descartou as outras. E no Instituto OCP, em algumas questões, nós vamos ter uma assertiva de um cunho mais filosófico, que é o que está aqui. A avaliação psicológica é a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias psicológicas em eventos observáveis. Essa poderia ser a definição de um bocado de coisa. É uma definição inespecífica? Mas alguém escreveu isso filosoficamente, deixou solto em um artigo de 2010 chamado Avaliação Psicológica no Brasil, : Fundamentos, Situação Atual e Direções para o Futuro. É um artigo bom, mas não deveria ser colocado em concurso, do Ricardo Primi. Então, cara, tem o nome de um baluarte. Deixa-me ler aqui o contexto para vocês. Operacionalizar. Operacionalizar. Opa. Estou aqui com o material do Ricardo Primi. Operacionalização, na verdade, né? Operacionalização das teorias. O Ricardo Primi fala o seguinte, nesse artigo, ele cita ele mesmo. Que grande novidade. Na área da psicologia isso sempre acontece. A avaliação psicológica é geralmente entendida como uma área aplicada técnica de produção de instrumentos para o psicólogo. Visão certamente simplista da área. Ok, isso já justifica uma outra assertiva. A avaliação psicológica não é simplesmente uma área técnica produtora de ferramentas profissionais, mas sim a área da psicologia responsável pela operacionalização das teorias psicológicas em eventos observáveis. Com isso, ela fomenta a observação. R. Primi, sistemática, eu acho que tem um erro no texto, de eventos psicológicos. Depois entra nesse artigo, tem um erro no texto. Com isso, ela fomenta a observação R. Primi, sistemática de eventos psicológicos. Juro que está assim. De eventos psicológicos abrindo caminho. Enfim, eu discordo da forma como foi colocado. No entanto, asseguro a você que dá para responder, eliminando as outras. Ficou na dúvida? Na hora da prova, eu colocaria um pontinho de interrogação nessa letra E. Ela está filosófica. Aí o professor Alisson Barros, lá do Psicologia Nova, já falou que algumas questões deles são assim. Eles retiram do nada uma questão, uma assertiva, copiada e colada de algum lugar,
que não preserva o seu sentido, nesse caso aqui do artigo do Ricardo Prime, nem dentro do próprio artigo. É uma assertiva tenebrosa, gente. Tenebrosa. Um abraço para o Prime. Vamos lá, questão número 25. A cenário alternativa que encontra entre os passos essenciais para se alcançar os resultados esperados em um processo de avaliação psicológica, segundo a cartilha de avaliação psicológica. Quem fez essa cartilha de avaliação psicológica, gente? O Conselho Federal de Psicologia, lá em 2007. Ó, a questão é de 2018. A questão é de 2018 e a cartilha é lá de 2007. Vale a pena aqui uma pequena colocação importante com relação a esse assunto. O Instituto OCP fazia muito o que a FGV faz ainda hoje em dia, que é o seguinte, pega uma cartilha, sei lá, está tendo concurso agora, aí vai a FGV, pega uma cartilha lá de 2002, pega uma resolução nem tanto, mas um posicionamento, uma nota de um site, tal. O Instituto OCP fazia muito isso. Então, nós temos, às vezes, cartilhas desatualizadas. Essa de 2007, se não me falha a memória, ela está bem desatualizada. Temos uma outra cartilha de avaliação psicológica mais recente. Mas, enfim, será que dá para a gente resolver sem apelar para a cartilha? Dá. Letra A. Coleta de informações. A gente está querendo o que mesmo dentro do campo da avaliação psicológica? De avaliação psicológica, passos essenciais. Passos essenciais. Pô, maravilha. Eu já expliquei para vocês como é que vocês devem raciocinar aqui. Letra A, coleta de informações por meio de entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos e ou psicométricos, entre outros. Eu tenho uma lista de coisas aqui que fazem sentido. Não ando com essa cartilha decorada. Bota um ponto de interrogação. Letra B, levantamento dos objetivos sem levar em conta a particularidade do indivíduo a ser avaliado. Isso aqui estraga a assertiva. Letra C, entrevista com testemunhas do fato. Gente, eu estou falando da avaliação psicológica aqui, cuidado. Entrevista com testemunhas do fato, mas o principal é o sujeito. Letra C, leitura criteriosa dos dados. É um passo dentro do campo da psicologia jurídica, lá para Sidney Shine e tal, mas eu estou falando de um momento de avaliação psicológica e não no momento do ingresso do psicólogo dentro de um campo jurídico. E aí muita gente pode acabar confundindo. A leitura criteriosa dos dados, como uma primeira etapa, ela não primeira coisa, ela não reflete passos no plural, técnicas, estratégias. E segundo, que é o momento que antecede a própria estruturação da avaliação. Ok? Para alguns autores, para outros não. Mas enfim, leitura criteriosa dos dados definitivamente não faz parte dos passos essenciais. Que fique bem claro, no campo jurídico, nós vamos ter alguns autores que vão dizer que a leitura atenta dos autos vai ser uma coisa importante. Mas aqui não está nem escrito leitura atenta dos autos, está leitura criteriosa dos dados. Mais um motivo para nós ceifarmos essa alternativa. Letra E, contato com outros profissionais envolvidos. Poderia até ser, mas aí entra no mesmo erro da letra D. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, pois é. Então eu marco aqui. Alisson, vamos lá. Imagine que na hora da prova eu colocasse um ponto de interrogação. Eu ficasse na dúvida entre a D e a E. Qual que está mais completa? Letra A. E é o gabarito que você vai marcar na hora da prova. Procure a assertiva mais completa, gente. A estratégia para você resolver questões de uma banca como o Instituto OCP é diferente da estratégia para resolver questões de uma banca CESP. E copiado e colado. Essa questão número 25 está copiada e colada. Depois de muita resolução de questão, a gente resolve, claro, mas está copiado e colado lá da cartilha Avaliação Psicológica de 2007, lá na página 9. Beleza, irmão? Vamos lá. Próxima questão na tela. Na perícia realizada no âmbito da Justiça, no sentido de avaliar a guarda de menores, a solicitação de avaliação para ambos os genitores tem qual função? Então, estou lá, estou dentro do campo da Justiça, estou fazendo uma avaliação da guarda e vou avaliar os dois genitores. Qual que é a função? Por que eu vou fazer isso? Letra A. Aferir indícios de psicopatologia no histórico familiar avoengo. Eita, meu Deus do céu, meteu os avós no meio. Gente, primeiro, o foco não é a psicopatologia. Eu posso diagnosticar psicopatologia nessas avaliações? Posso, mas o foco inicial não é esse. O foco inicial é o que está na letra B. Letra B, avaliar qual dos genitores tem melhores condições emocionais. O foco é esse, galera. Pô, mas encontrei uma psicopatologia lá. Eu coloco, se for necessário, se for útil a informação. E as outras vão estar erradas.
Nessa questão 26, o gabarito somente pode ser a letra B de bola. Questão de número 27, ainda do Instituto AOCP, lá do ITEP-RN. As escalas Beck são compostas por inventários de depressão, ansiedade, ideação, suicídio e esperança representados respectivamente. Gente, escalas Beck, na época todas estavam válidas. E aí algumas saíram, todas saíram, né? Depois todas foram reprovadas lá por 2020, 2021, não sei, não lembro bem o ano exato. Depois algumas voltaram, logo todas voltam. O gabarito aqui, a letra E. É uma questão que está desatualizada. Era o da época, né? Hoje a gente já tem a segunda versão de alguns aí. Questão número 28. Na técnica escalas Beck, a medida de pessimismo que oferece indícios sugestivos de risco de suicídio em sujeitos deprimidos que têm história de tentativa de suicídio é avaliada por qual inventário? Por qual inventário? A, o que a gente chama de inventário Beck de desesperança. O BHS é o inventário Beck de desesperança. Vamos abrir agora juntos, eu e você, o SATEP-SI. SATEP-SI. Sempre que eu estudo essa parte de avaliação psicológica, eu deixo ele aberto para consultar, porque toda hora entra, toda hora sai, né? duas vezes por ano, na verdade, essas informações. Vamos ver. Estou aqui com o meu SATEP-SI aberto. Na pesquisa, lista do SATEP-SI, testes favoráveis. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os testes favoráveis? Beck. Beck, não confunda com outro Beck, viu? Senão vai dar aí um probleminha. Olha quais são as escalas Beck atualmente válidas. Essas aqui. A desesperança voltou, a BHS voltou. Temos a escala de ideação suicida, BSS. Temos o inventário ansiedade Beck, o BAI, e o inventário de depressão de Beck, BDI-2. BDI-2. Então, anota aí, já aproveita e faz isso. BDI-2. Se fosse hoje em dia essa questão, eu acho que essa tentativa de suicídio seria mais bem avaliada por essa outra escala que eu falei para vocês, o BSS, a escala de ideação suicida de Beck. BSS. Lembrando, o BHS voltou dos mortos, ainda existe. E qual que faltou? BSS, BAI, BDI-2, BAI. Galera, isso aqui dá um dinheiro danado, vocês não têm noção. Ó, o lobby. Questão número 29. Questão 28 foi a letra B. Questão número 29. Para compreender a patologia, observação e instrumentos são importantes para obter informações sobre o paciente, bem como a realização de uma anamnese. Anamnese, o concurso da MCER, tivemos o primeiro lugar lá, que se constitui em... A pergunta é, o que é anamnese? Anamnese é, letra A, a junção de exames físicos. Não, a ênfase não é física, não. Letra B, a entrevista elaborada sobre a história do paciente. Olha que simples, que bonitinho. Sai lá de Jurema Alcides Cunha, lá long time ago. E tá fácil, essa questão número 14, Gabriel, letra B, perguntando o que é anamnese. Pô, Alisson, as questões da IBFC, elas ficaram mais difíceis com o tempo? Não. Você está percebendo que eu estou mostrando questões de vários momentos da história da IBFC nos últimos anos, e não ficou mais difícil, não. Letra A, questão número 30. A realização das entrevistas e dos atendimentos dos pacientes são fundamentais para qualificar o profissional como habilidoso ou não, sendo um dos atributos fundamentais ao bom andamento do processo psicológico. Nos atendimentos, o psicólogo deve ser... Gente, eu não acredito que estou vendo uma questão assim. Vamos lá, letra A. Sincero. Deve expressar sempre sua opinião pessoal. Opinião pessoal nada, opinião profissional. Letra B. Enfático, posicionando-se como aquele que rege a conversa e fala mais que o paciente. Não, não é assim não, depende da situação. Letra C, vamos lá. Metódico, seguindo sua organização prévia sobre as perguntas a serem realizadas durante a entrevista, não permitindo que o paciente fale de outro assunto que não fora planejado. Ou seja, tem que ser todo estruturado. Um psicólogo assim, um profissional assim, ele está preso lá na fase anal, o cara tem toque, né? Aliás, tem um transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo, tem um nível de neuroticismo muito alto. Não é um bom profissional, não. Estou zoando, claro. Letra D, deve ser empático, acolhendo e ouvindo o sofrimento trazido
pelo paciente. Você bota um coraçãozinho do lado. We are the world, we are the children, we are psychologists. O meu inglês muito bem falado. Gabarito letra D de dado. É mais bonitinha, é mais romântica, não dói aquela obturação. Tá de boa. Letra E. Organizado e atento a fim de registrar e escrever tudo. Cara, essa ideia de escrever tudo não rola mais. Questão 30, gabarito letra D de dado. Questão número 31. Análise assertiva da cenário alternativo que aponta as corretas. Na entrevista clínica, é esse contexto que nós vamos estudar. Na entrevista clínica para recomendação diagnóstico terapêutico, dentre outras habilidades, profissional de psicologia também deve ser capaz de. Item 1. Facilitar a expressão dos motivos que levaram o paciente a buscar ajuda. Sim, na entrevista clínica, no processo da avaliação psicológica, isso vai acontecer. 2. Evitar o confronto das contradições e esquivas do paciente. Gente, essas esquivas e confrontações, essa coisa de evitar o confronto não vai acontecer. Em algumas situações, mesmo no processo da avaliação psicológica, isso vai estar presente. Perfeito? Vai estar presente, sim. O cara está se esquivando ou está se contradizendo e tal. O avaliador, claro, tem a ideia aqui de uma avaliação interventiva e tal, você já sabe. Mas o avaliador, de um modo geral, ele vai, no limite ali, perguntar, fulano de tal, mas eu não entendi uma coisa, você pode clarificar isso para mim? Mas você não tinha dito tal coisa? Espera aí. Ele precisa fazer isso não é proibido. 3, a 2 está errada. 3, confrontar esquivas e contradições do paciente. Perfeito, está correto. E 4, reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente. Questão número 31, gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Você está vendo que a pegada daqui dessa avaliação diagnóstica é uma pegada interventiva. É uma entrevista dentro praticamente de uma intervenção. Questão 31, gabarito letra B. Questão número 32, assinale a incorreta. Que legal. Nós vamos direto, gente, para a incorreta. Nós vamos direto na 32 para a incorreta. Gabarito letra C. Quando o documento destina-se a um advogado, o cuidado deve ser redobrado. Deve ser expresso em termos inequívocos, deixando margem. Está repetido na nossa lista. Está repetida. Gabarito letra C. De boa, fácil. Questão número 33. Quem pode solicitar a perícia em um processo judicial? Lembrando que a gente está falando uma perícia da psicologia, ok? A perícia da psicologia. E isso, a resposta disso daqui vai estar no novo Código do Processo Civil. Enquanto for novo. Depois, logo vai ser substituído. Código do Processo Civil. Lá no artigo 95. Mas, Alisson, espera aí. Tem uma maneira mais fácil de resolver isso? Tem. Vem comigo. Estamos dentro de um campo pericial. E aí, essa solicitação de perícia ela ocorre ao juiz. Quem vai fazer isso? A parte que inicia o litígio e a parte que se opõe, quando, na sua defesa, contesta a ação. Os dois podem solicitar isso. Estou vendo aqui que no caso eu preciso, questão de guarda, por exemplo, ou de um crime, enfim. Os dois podem solicitar ao juiz que autorize e solicite uma perícia psicológica. Questão número 33, gabarito letra B de bola. Tcharam! Nem precisamos aqui abrir o Código do Processo Civil. Aí tem a letra C, a parte requerida fica meio incompleto se nós pensarmos aí na letra B. Letra B é mais completa. Questão número 34. Tem um texto danadinho, bonitão, grandão. É bem específico isso daqui. Caiu lá no ITEP-RN e eu vou passar adiante. O gabarito é a letra D. É bem específico. É o tipo de conteúdo que cai em provas periciais, digamos assim, que envolvem a avaliação de violência, Beleza? Próxima questão na tela. Questão número 35. Mesma coisa. Questão número 35, gabarito vai ser letra C de casa. Letra C de casa. É muito específico isso daqui. E o Instituto OCP fazia bastante isso. E era bem complicado, gente, bem complicado, porque tem zilhões de coisas dentro desses assuntos. Questão número 36. Ok. Não sei se chega a ser. Não é uma questão de teste psicológico, não.
mas é uma questão que vai remeter à antiga resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre documentos. Ok? E eu não vou nem entrar em detalhes aqui. O gabarito aqui é a letra D, quando ele misturava relatório com laudo psicológico. Esse aqui está bem desatualizado. Pode até cortar aí do seu material que não vai ter prejuízo nenhum. Questão de número 37, nós queremos a incorreta. Mesma coisa, o gabarito aqui é a letra C. A gente já tinha resolvido isso daqui anteriormente. Questão número 38, em relação à avaliação psicológica, assinale a alternativa correta. Preste atenção. Questão número 38, eu quero a correta. A avaliação psicológica é um processo técnico-científico, podendo também ser denominada testagem psicológica. Que sensação de déjà vu da bexiga. Não é testagem psicológica, não. Letra C, letra B. Por ser um processo avaliativo em que o psicólogo deve ser imparcial, o planejamento e a elaboração devem ser feitos por outro profissional. Opa, mesma coisa, isso é um assunto que sempre cai. A elaboração por outro profissional, peraí, e aí o psicólogo só vai aplicar? Negativo, filho, tá errado. Letra C, a avaliação psicológica não se torna eficaz quando aplicada a um grupo de pessoas, sendo o processo individual o mais indicado. Não, poxa, eu posso ter a aplicação individual e coletiva também, grupal. Letra D, a avaliação psicológica é um processo mecânico, eu boto um pontinho de interrogação na hora da prova, sem dó, que visa avaliar determinadas características, sendo rápida e fácil sua aplicação, já que os testes são utilizados como instrumentos facilitadores. Gente, cuidado. Nessa letra D, quando eu digo que a avaliação psicológica é um processo mecânico, eu caio no erro de outras questões do Instituto OCP de 2016 ou de 2018. Acho que teve uma questão parecida com isso, na ideia de ser algo estruturado. É preciso ter experiência, dominar, se virar nos 30, porque às vezes no meio do caminho você precisa mudar o seu roteiro e tal. Essa letra dela está bem equivocada. Na hora da prova eu coloco um ponto de interrogação, porque depende de uma interpretação, essa que eu dei aqui, para limar de vez da face da Terra essa letra D. Vamos para a letra E. A avaliação psicológica é dinâmica. Ok, eu concordo. Então já sei que não é mecânica. E se constitui em fonte de informações de caráter explicativo sobre fenômenos psicológicos com a finalidade de subsidiar os trabalhos dos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles saúde, educação, trabalho, entre outros. E linda, maravilhosa. Questão número 38, gabarito, letra E. Você vê, a assertiva correta é aquela que tem uma fluidez fácil, tem uma sonoridade. Você lê ela e em nenhum momento você para. Geralmente isso vai funcionar no Instituto OCP com quase todos os assuntos dentro do campo da psicologia. É por isso que você precisa de um professor para abrir os seus caminhos. Questão número 39. Vixe, lá atrás, 2014, meu Deus do céu. Na época que o Instituto OCP pegava um bocado de concurso da IBSER, gente. Era questão pra caramba. E tinha umas questões de avaliação psicológica que só Jesus na causa. Eram muito difíceis, muito difíceis. E assim, parece que cada prova tinha um examinador do Instituto OCP diferente. Era bem esquizofrênico. Melhorou. Depois disso, melhorou, depois dessa fase. Sobre os testes psicológicos enquanto instrumento de avaliação, analisa assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Item 1, vamos lá, questão número 39. Os testes têm como objetivo avaliar aspectos dinâmicos da personalidade de modo amplo e global. Correto. Correto. 2. Os testes psicológicos podem ser projetivos gráficos. Eu vou ler de novo. Os testes psicológicos podem ser projetivos gráficos. Podem. Eles podem ser projetivos, eles podem ser gráficos, eles podem ser psicométricos. Podem sim. Alisson, mas pelo amor de Deus. Peraí. Tá mal escrita. Eu sei, era 2014. 2014, tu resolver a questão de 2014 do Instituto OCP, tu fica doido. Tu fica doido, velho. Doido. Tá mal escrita. Os testes psicológicos podem ser projetivos. Gráficos? Podem. Podem ser só projetivos? Podem. Pode ser projetivos gráficos. É uma classificação possível? Pode. Pode sim. Tem sentido completo nessa assertiva? Tem. Tem consistência interna? Total. Tá escrito de forma estranha? Tá. 3. Os testes podem ser utilizados para avaliar a inteligência e as funções cognitivas, psicomotoras e neuropsicológicas. Sim. 4. Os testes devem ser escolhidos e aplicados independentemente de responderem às questões específicas do paciente no dado momento. Não. Eles têm que responder às necessidades do paciente. Então, o gabarito é a letra C. É numa época que as questões,
as provas a gente baixava e elas eram em imagem, não era nem PDF. Aliás, era um PDF com a consolidação das imagens, era um nojo para trabalhar. E dificilmente você encontra essas provas novamente. Foi muita prova, muita prova. 40. A avaliação neuropsicológica é um método que investiga as funções cognitivas e os comportamentos. E o comportamento. Sobre a avaliação, assinale a incorreta, nós vamos direto para a errada. Letra E. Vamos direto para a errada. A psicometria contribui para o desenvolvimento da neuropsicologia? Ok. Ambas têm a postura de construção na metodologia e desenvolvimento de testes, privilegiando as amostragens e padronizações dos grandes grupos de pessoas normais. Gente, o foco não é trabalhar com pessoas normais. Enquanto que a psicometria tradicional vai para pessoas normais, a neuropsicologia vai para pessoas com déficits. Sobrou um I, né? Não, está escrito certo. Tem aí. Está escrito de forma correta. Então, assim, na neuropsicologia, a padronização dos testes ela é um pouquinho complicada, porque é uma padronização que busca uma amostra de pessoas significativa que tem uma certa patologia, um câncer em um certo local do cérebro e tal. É por isso que é mais difícil você validar testes no campo da neuropsicologia. Ok? Pronto, terminamos esse segundo bloco da avaliação psicológica. Considerações finais. Vamos lá. Primeiro ponto, as questões de avaliação psicológica da banca não são difíceis. Não são. Eu disse lá no início do nosso vídeo, no vídeo passado, que o Instituto OCP ele tendia no passado para uma pegada mais específica. Então tem questão, por exemplo, sobre inventário de habilidades sociais e perguntar algo específico dentro do teste. De 2018 para cá, com algumas exceções, nós vimos aqui as exceções, nós encontramos o quê? Aplicação de teste psicológico de avaliação, conceitos mais gerais, tipos de testes psicológicos, aproveita e estuda a diferença de validade, fidedignidade, tipos de validade, isso é importante pra caramba. Está caindo em outras bancas, então talvez caia no Instituto OCP. E a ideia aqui é que você tenha aprendido de forma satisfatória, de forma significativa, melhor ainda. Mais do que satisfatória, não adianta só gostar do professor. Você tem que aprender mesmo. Você está estudando, está aprendendo aqui comigo, você está estudando aqui comigo, mas não necessariamente você está guardando dentro de você. Eu quero que você depois tente responder novamente essas questões sozinho, ver se dá certo. E consiga generalizar os conceitos e entender que não dá para ficar desesperado com coisas específicas. Qual foi a banca? Eu não lembro qual foi a banca agora, mas eu dei um curso recentemente onde caiu uma questão, onde um aluno falou, lá em 2014 caiu uma questão sobre PMK, uma classificação muito doida do PMK. Eu não lembro qual que era. Enfim, uma classificação que não tinha nos manuais, nem no antigo manual e nem no novo manual. Não tinha curso nenhum. E a banca cobrou. E o aluno ficou lá pentelhando. Eu quero. E aí, assim, siga o professor. Está dando certo. Espero que continue dando certo. Não fique quieto também. Converse, troca uma ideia. Mas se o professor disser, cara, aquela questão foi um erro, não use ela como padrão. É porque foi um erro mesmo. Maravilha? Muito axé para você, muita energia. Você pode estar cansado, magoado com a vida, desestimulado, mas tu é um vencedor por ter chegado até aqui. Viu? Alisson, mas eu já tenho que tomar remédio controlado para continuar estudando, já não absorvo mais nada. Relaxa, mentira, você consegue aprender. Enquanto tiver tempo até a prova, você consegue aprender. Vai na manha, vai no ritmo, suave, mas vai. Mantenha-se em movimento. Não deixe que os seus gatilhos impeçam o seu aprendizado. Ok? Repetição. Um abraço, tchau!